Fala, meus nerdolas de NFL Draft. Chegamos com o nosso dia. Antes era o meu dia, mas agora o meu companheiro de conteúdo também era linha ofensiva. É o dia do bife, é o dia dos caras, certo? Que tudo começa nas trincheiras. Pergunta pra Bryce Young se ele consegue jogar bola sem uma linha ofensiva. Então hoje a gente vai falar dos meninos que fazem o jogo acontecer pra todo mundo dar moral pro quarterback, pra todo mundo dar moral pro wide receiver, mas esses caras aqui que decidem a parada quando o snap sai. Vamos falar de linha ofensiva, tackles, guards e centers. Tudo no mesmo episódio. Bora, vamos pra cima. Matheus Ornelas, seja bem-vindo. É isso, Rafão. Chegou a hora do bife, né? Como você sempre fala, um clássico do Zona FA. E é isso. Vocês sabem que a posição que eu mais gosto de analisar foi a primeira que eu me especifiquei, que eu estudei, que eu fiz até curso de linha ofensiva. E assim, é uma classe muito legal. É uma classe que eu acho que a gente tem vários jogadores bons, poucos jogadores ótimos, mas muita gente que vai chegar a ser titular na NFL. Então vamos falar um pouco dessa galera aí, né? Centers, guards, tackles que vão virar guards ou centers. E jogadores que jogam pelo meio que podem jogar por fora na liga. É isso, vamos rapidinho no nosso bloco de recados e depois a gente já parte pro bicho. Meus amigos, caiu o episódio no seu feed, manda avaliação pra gente no seu agregador de podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, é muito importante. Eu dei uma olhada nas perguntas, eu vi que tivemos algumas respostas, eu tô publicando lá no Spotify, então sempre que tiver uma perguntinha, engaje com a gente, que também ajuda aí na plataforma a continuar entregando o nosso conteúdo, @canal Zona FA nas redes sociais, Instagram e Twitter, pra acompanhar nossos conteúdos, nossos draft cards que o Gui tá fazendo das posições. E, obviamente, vou lembrar da nossa parceira para mais uma temporada, a KTO. KTO.com, com as melhores linhas do futebol americano. Tem NFL, College Football e NFL Draft. Você pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e vamos apostar com responsabilidade, correto? Para a gente continuar apostando e continuar brincando durante a temporada inteira. Vamos embora falar de linha ofensiva. Bom, Ornelas, olha só, eu tava tentando organizar, porque tem muito nome, a gente vai falar de todo mundo junto. Vamos jogar um top 5 caras? Top 5... Caras? Os caras que a gente gosta, pode ser tackle, pode ser guard, pode ser center, pode jogar nas 5, tem uns caras aí que jogaram nas 5, tá? Bom, não vou falar na ordem. Você pode jogar um Powers Johnson no número 1, porque ele é center e tu é center. Aqui é a liberdade de expressão, entendeu? Vou jogar os 5 caras que eu mais gostei de ver. Jackson Powers Johnson. Tá. Zach Fraser. É um nome muito bom de bola. Fasciano, obviamente, nosso menino. Fasciano não tem como fugir. Joey Alt, né? Que é um jogador muito sólido. Quanto mais eu vejo, mais eu gosto. E o nosso número 5, pra mim, é J.C. Latham, de Alabama. Quero falar muito sobre ele em comparação com o Fautano. Muita gente compara esses dois e pra mim a gente tá falando de dois caras bem diferentes chegando na NFL. Bem diferente, bem diferente. Eu vou começar com o mesmo coach que eu tenho que ser consistente. Já fiz o episódio falando de trincheira no 10 jardas lá. Os dois caras que eu mais gostei de assistir... Thalys Fuaga e Troy Fautano. São os dois caras que eu mais gostei de assistir nesse processo. São os dois caras que eu mais gostei de assistir. Não acho que são os dois que vão sair primeiro, tá? Até porque eu concordo em Joe Alt saindo primeiro. É um cara muito sólido, gigante, tem mobilidade, tá pronto, né? Tamanho, exato. Você vai colocar o cara lá, ele vai resolver seu problema de offensive tackle. Ele é muito bom jogador, né? Notre Dame é uma faculdade que entrega muito na comissão técnica para a linha ofensiva, para a trincheira. Ele jogou melhor do que o Fasciano, né? No Summer Scout a gente estava falando do Fasciano para vir aí como offensive tackle 1. E antes de assistir as tapes todas, eu estava meio resistente a falar, porque eu achava o Fasciano melhor que o Joe Alt. Essa temporada do Fasciano foi abaixo. Eu não sei se ele estava lesionado, eu não sei o que aconteceu. Não vi um cara... Ele perdeu um pouco da fluidez que ele tinha em espaço. Achei que ele jogou com um pé de level também muito inconsistente. Não sei o que aconteceu nessa temporada. Mas eu tenho a teoria de que talvez ele estava muito confortável já. Tipo, ele fez a temporada... Vou fazer uma temporada pra não estragar meu lugar na primeira rodada. Eu ainda acho ele melhor que o Joe Alt. Eu ainda acho que ele tem... O Joe Alt, e eu até...
Vou fazer um meia-culpa aqui. Eu fiquei durante muito nesse processo fazendo uma comparação que depois que eu parei pra pensar é muito burra, que era com o Lion Eichenberg. E assim, cara, o Lion era bom, o Joe Alt é ótimo saindo do college. É que eu acho que o Fachano, ele ainda tem um teto que pode ser atingido. Eu acho que o Joe Alt, e eu vou entender se ele sair primeiro, é porque ele tá mais pronto. Eu acho que ele tá mais pronto e a temporada 2023 confirmou isso. Eu ainda acho o Fachano um melhor prospecto, mas Sim. eu acho que o Joe Alt sai mais pronto que ele. Pode ser o Fachano o melhor prospecto, só que o Joe Alt jogou mais bola. Sim. E tem um ponto também que o Joe Alt é maior do que o Fachano, e aí o Fachano tinha que ser mais atleta que o Joe Alt, e ele não mostrou Sim. isso na tape, Justo. principalmente no último ano. Então, assim, eu acho que o Joe Alt chega nessa. Mas aí o cara que eu mais gostei de assistir foi o Thalys Fuaga, irmão. Eu fui assim, primeiro que eu cheguei na tape do Thalys Fuaga, e eu vi todo mundo falando que ele era um cara de brutalidade, que ele era right tackle, e que ele era isso, que ele era aquilo. Aí eu falei, eu fui para os jogos esperando Darnell Wright, Tevin Jenkins, e eu cheguei lá e falei, pô, peraí, gente. Não é isso que eu tô vendo. É um cara muito técnico, Sim. técnico, muito fluido em espaço. É um cara que pode fazer right tackle e pode fazer left tackle. Ele dá pra ver que ele tem esse domínio da coordenação do footwork com os membros superiores. Ele sabe o que ele tá fazendo tecnicamente a ponto de você falar, joga pro outro lado e tá tudo certo. Por exemplo, tem um amigo de BYU que eu não anotei o nome. Kingsley Suamataia. Suamataia. Aí, Suamataia vai fazer alguma equipe bem feliz, tá? Não esse é ano, mas ele vai fazer. Esse é um cara, ele foi recruta 5 estrelas saindo do high school, foi pra Oregon, não conseguiu jogar bola lá, foi pra BYU. Eu tô com uma mania chata, que eu tô com o alternate tour, e, pô, é muito, muito melhor assistir em Zone Cam. A parada por trás. E o drive que eu tenho só tinha BYU 2022. Eu fui botar a tape do cara, ele tava no lado direito, e eu falei, nossa, o que estão falando desse cara aqui, brother? Tudo errava o ângulo do bloqueio, errava o encaixe das mãos. Eu falei, esse cara tá perdido. É 5 estrelas, mas ninguém conseguiu fazer esse cara virar. Por isso que eles são de Oregon, por isso que ele foi pra BYU. Aí eu falei, vou ver 2023 lá no YouTube. Tudo bem, eu vejo aquele ângulo de lado. Vou me juntar aos humildes. Vou botar o ângulo de lado. E aí eu vi ele em 2023 na esquerda. Bom jogador. É um cara que não consegue jogar do outro lado. E Sim. tudo bem, tá? Eu tinha muita dificuldade de jogar no lado direito. Eu ia falar direito. por experiência própria. Eu joguei majoritariamente pela esquerda, né? Eu fui left tackle e center. E, cara, jogar na direita é muito diferente. Parece que não, mas você muda o peso da perna que Muda você tem que dar o tudo, primeiro inverte passo. tudo. Você se torna uma prioridade no jogo terrestre, inevitavelmente. A sua responsabilidade com o quarterback ela é um pouco menor, dependendo das situações, porque, teoricamente, você não tá no blindside do cara. Então, assim, é muito diferente. E claro, a gente sempre fala que na NFL, principalmente na linha ofensiva, a versatilidade ela é uma chave. Mas é aquilo, você tem que ser minimamente bom nessa versatilidade. Não adianta, por exemplo, tem caras nessa classe que você vai ver que os caras jogaram na 5 e os caras são average na 5. Então, Sim. tipo assim, é um cara que vai ser o quê? Practice squad? Porque ele não é bom em nada. Mas ele joga em tudo. Mas ele não é bom em nada. Então isso Sim. também é um problema. Mas no caso dele, a gente tá tendo um exemplo do cara que... Por exemplo, quando a gente fala de... Desculpa até te interromper. Mas, por exemplo, Jackson Powers Johnson, ou ele é center ou ele não joga na NFL. Diferente do Zach Frazier. Zach Frazier joga de guard se ele precisar. O Jackson Powers Johnson não joga. Entendeu? Mas eu acho que o Jackson Powers Johnson também, se você jogasse ele pra guarda, seria perder um center tão bom. Ele é tão bom como center. Um modo de dizer, por exemplo, existem caras que você fala assim, pô, cara, eu quero jogar esse cara de guard no primeiro ano, fazer, por exemplo, o que o Eagles fez por anos ali com os futuros Kelce's que eles iam ter na linha ofensiva, Sim. até o cara pegar essa posição. O Jackson Powers Johnson, ele não tem força e não tem o tamanho pra jogar de guard na liga. Ou ele vai ser um baita center, ou ele vai ser um center mediano, enfim. Ou ele não vai ter espaço na NFL. Ele não tem velocidade pra jogar de tackle e não tem tamanho pra jogar de guard.
Mas é muito jogador. É sempre É muito um cara jogador de de primeira bola, é rodada. o melhor center da classe. Muito inteligente, muito técnico. Eu tô gostando de ouvir também um programa da CBS. Tem vários caras que eu ouvia de draft, alguns pararam de fazer conteúdo e tal, sei lá o quê. Só que a CBS, eles estão com o Rick Spielman, que era o GM do Minnesota. Eu gosto demais de ouvir o cara. Eu falo, pô, o cara tá falando, eles têm muita experiência, né? Exato. Até perdido o que eu tava falando. Tava falando do Paul Johnson, né? Você tava falando do Fuaga, aí do Fuaga você falei do Paul puxou Johnson. o menino Não, a de gente chegou no Paul BYU. Johnson. Enfim. Você tá falando que o Paul jogador. Johnson é muito bom de bola lá. Muito E é bom verdade. de bola. Muito bom de bola. Cara inteligente. O center, ele tem uma responsabilidade na linha, porque ele tem decisões que fazem toda a diferença de qual é o gap que vai abrir, porque ele pode fazer o bloqueio do play side ou o bloqueio do backside e saber quando ele comba e escala. Cara, mestre. Sim. Jackson Power Johnson é mestre. Fluido, fazendo todo esse trabalho que é muito difícil e muito específico para a posição de center. Isso que eu ia falar. Você sabe por que ele é o center 1 dessa classe? Porque ele é bom em todos os aspectos que você espera de um center. O que ele não tem? Ele não tem força para lidar com um nose tackle sozinho. Mas isso é um asterisco, porque são poucos caras que vão ter essa força. O Zach Frazier, para mim, é um deles. E o center faz isso pouco, né? Exato. Então, o center 1 contra 1 com um cara é muito difícil de acontecer. E eu acho só que é aquilo, né? Eu vi mais gente falando disso, né? E você começa a reparar. Ele não tem um braço tão grande, né? Então isso acaba sendo um probleminha pra ele. Mas assim, cara, e assim eu falo. Quando eu comecei a analisar centers, eu falei dele, né? Que falei, pô, mano, não sei se essa classe de centers é tão boa. Se esse cara é o melhor da classe, talvez a classe não seja tão profunda e a galera talvez tenha entendido errado. Assim, ele é um baita jogador. É que... É aquilo, eu acho que o fato dele ser ou um center ou ele não joga na NFL também é uma questão a se levar. Tipo, o Zach Frazier, pra mim, ele é um cara que ele é mais forte fisicamente, sim. Ele tem mãos um pouco melhores pro pass block, mas aí, por exemplo, ele não tem uma inteligência tão grande pra identificar muito tanto a blitz, apesar de eu ver uma fluidez ali pra mover corpos, tipo, jogar pro guard e ele assumir. Eu sinto que o Power Johnson, ele tem mais na linha antes da jogada sair. E eu acho que, por exemplo, o Zach Frazier não tem a fluidez pra jogar no segundo nível que o Jackson Power Johnson tem. Não tem, E é aquilo, ele não é um fator no jogo terrestre. Apesar de ser muito forte pra segurar no passe, falta uma força quando ele tem que andar pra frente. Sim. Então isso pesa. O Zach Frazier, pra mim, é a base de jogo dele, né? A ancoragem dele, ele é muito bom. Ele tem uma base de jogo, um equilíbrio muito bom. Sim. Ele joga com a perna fechada, ele não joga, tipo, tão wide. E parece que ele concentra a força dele ali, sabe? Nesse pedacinho. Mas é isso, é um cara que não vi gerar jarda, assim, em baseball, que eu não vi ele conseguir gerar tanta jarda, mas é um cara que eu acho que vai pegar a linha ofensiva aí da NFL. Eu vi muita gente falando dele nos Steelers, e se ele for pra lá, ele vai jogar muita bola. Vamos falar de dois meninos, então. Tem o meu menino e o seu menino. O meu menino é o Troy Faltano e o seu o J.C. Latta. Quer começar com quem? Cara, eu quero começar falando do Faltano. Vamos. O Faltano é um dos vários jogadores que ninguém sabe onde vai jogar na NFL. Ninguém sabe se o Faltano vai jogar de tackle, se ele vai jogar de guard. Ele teve experiência como center, se eu não tô enganado já também. Eu gosto dele. Eu gosto dele, mas assim... Falta, eu acho que uma dominância pra gente colocar ele no mesmo patamar do Latham. O Latham, ele joga de uma maneira tão tranquila e ele tá dando pancake a cada 2, 3 snaps. Ele é muito forte, assim, não tem como comparar o Latham com o Faltano, porque são dois jogadores diferentes. O Latham é muito forte. Sim. O Faltano é technician, são dois caras diferentes. Exato. E assim, e aí sobre perfis... O Latham, pra mim, é o que eu até esperava ver o Fuaga. O Latham é um cara que ele não é tão móvel assim em espaço, mas ele é um cara que tem um bom footwork, ele sabe trabalhar em espaço. Ele não é tão atleta, mas ele sabe trabalhar. E tem muita força de jogo. É um cara que pode jogar de OT, e se você tem bons OTs, quer começar com ele de guarde pra depois jogar pra OT, você pode fazer isso. O Faltano é um cara que, de verdade, minha gente, eu não tô entendendo porque estão querendo tirar ele de left tackle. De verdade.
um cara que jogou tão bem nessa posição. Porque eu fui ver o cara... Eu fui ver o Faltano, eu vi todo mundo antes. Eu vi o Latan antes, porque eu sabia que o Latan era muito bom. O Latan também foi 5 estrelas saindo. Sim. Eu já sabia que esse cara era muito bom. Aí eu fui olhar a tape só pra tirar as anotações e tal. Aí já tinha visto o Fuaga, já tinha visto o Fachani e o Walt. Aí eu fui chegar no Faltano, vamos ver o que é isso aqui que estão falando com esse cara. Meu Cara, amigo, eu gosto do Faltano. tackle. O pad level dele me incomoda um pouquinho, principalmente contra o speed rush, mas no geral é um bom jogador. Eu também vejo ele mais como tackle do que como guard, até pelo pad level. Eu acho que se ele jogar alto como ele joga de guard, ele vai se expor muito e vai expor o quarterback do time dele. Eu acho que ele é um cara bom em espaço, sacou? E assim, pra jogar pra guard, vai ter que ser um time de zona, né? Porque Sim. ele não tem a força de jogo do Latam. O Latam, porque Sim. o guard, ele tem que ter força de jogo, ele vai estar jogando contra o defensive tackle. E assim é fácil pra até quem não tá avaliando e não sabe tanto de futebol americano entender, pô. Um cara vai estar lidando com um amigo que é the end, atleta, velocidade. Quando você foi pra guard, é outro cara, pô. Aí você tá falando de um cara de 140, 150 quilos. Gente, física, broncudo. massa move massa, mano. Exato. Você pega um cara de 150 quilos em alta velocidade, você com a extensão alta, o peito aberto, mano, você vai ser jantado, pô. Então, eu acho que faltando um cara que joga muito bem em espaço, que é onde ele pode usar a técnica dele. E ele não tem... Ele não é tão alto, mas a envergadura dele passou o crivo lá, que é de 33. Ele tem 34 de braço. Eu achei que ele é muito bom em espaço. E assim, é tão mais difícil você resolver o problema de offensive tackle. Se você tem um cara que pode te entregar isso... Eu não consigo entender jogar ele pra dentro. Eu tô vendo uma galera jogando ele pra dentro. Eu não tô conseguindo entender isso. Só que agora, por exemplo, tem uma galera que tem que estar jogando um cara pra dentro, e eu concordo 100%, e quanto mais eu vejo, mais eu quero que ele jogue pra dentro, é o Graham Barton. Sim. O Graham Barton não vai conseguir jogar de tackle na NFL. O que o Jared Verse fez com ele no ano passado é sacanagem. E eu acho que qualquer time que veja o que aconteceu contra o Verse, o que aconteceu toda vez que ele encarou um cara minimamente mais atlético na ponta e virar e falar o Graham Barton vai ser um tackle na NFL, esse cara ele tem que ser demitido. Então, todo respeito, a gente brinca, todo mundo estuda, os caras vivem disso. Mas o Barton, ele é muito forte, ele é muito grande, mas ele não tem o first step, ele não tem a velocidade pra conseguir essa reposição, não consegue se recuperar. E, cara, ele não vai aguentar jogar na NFL contra... Se o Barton jogar na ponta, você vai pegar linebacker e botar na linha e esse linebacker vai ter 5 sacks no jogo. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu vendo o Barton, a minha anotação foi rápida. Eu falei, eu gosto muito mais do jogo dele de mãos do que eu tô gostando das pernas, porque ele não tem essa... E é o que eu falei de, às vezes, o Latam, que não é um grande atleta, mas ele sabe compensar com técnica. O Barton não tem isso. Você falou do first step, cara. Você vê que ele tenta dar um pulo no início pra compensar a falta de atletismo. Só que quando você faz isso, ele joga sem equilíbrio, ele tá descompensado, entendeu? Só que é aquilo, no jogo terrestre, o cara é freak. Então, não, o que eu vejo? Forte, Pô, se você colocar o Barton dentro da linha pra ele explodir pro segundo nível, pra ele realmente combar e subir, ou pra ele encarar um nose tackle sozinho, cara, ele vai jogar bem na NFL. Ou vai ter uma oportunidade melhor do que jogando na ponta. E o trabalho dele de mãos realmente é muito bom, assim. Eu diria que talvez seja um dos melhores da classe. O timing dele do punch, posicionamento das mãos é muito bom. Só que eu acho que ele é um cara que... É o que o Ornelas falou, ele tem força de jogo. Pra mim, o jogo dele tá pra dentro. Ao contrário do que eu falei do Faltano também. Pra mim, o jogo dele tá pro interior da linha. Sim. Quem mais a gente pode puxar aqui pra essa conversa? Eu tenho um nome... deixa eu falar de um. Que a gente vai passar rápido isso aqui. Sim. Não sei se você viu. Eu não sei porque estão falando de Patrick Paul de Houston. Ruim. Ruim de bola. Ruim. Gente. Não. Assim, eu assumo, cara, a OL eu vejo muita coisa. Porque assim, eu gosto muito de OL. Então, OL eu vejo muita gente. Mas, pô, tem uns caras que não dá. Eu vou te falar de um nome que vai ser muito interessante. E eu acho que esse cara vai ter espaço na NFL pelo tamanho dele. Vai ser a escolha de dia 3. E é de uma faculdade, mano, que ninguém considera pro futebol americano. Kiran Amenjad de Yale. O cara é 6'5", 326 libras.
O cara é gigante, tem uma boa, a mão é muito boa, é muito fluido pra um cara do tamanho dele, tem o tamanho, só que é aquilo, o cara não tem pé de leva, o first step dele não é o ideal, então é um outro cara que eu vejo fazendo uma transição pra guard dentro da liga. E é aquilo, se o cara conseguir corrigir o pé level dele, mano, se prepare, porque é um ônibus indo na direção da defesa. Mas... Deixa eu ver. Falaram pra eu assistir, mas eu não cheguei a pegar. Ele não tá no mesmo patamar dos caras que a gente falou até agora, gente. Só que assim, se vocês verem esse nome saindo em algum momento do dia 3, saibam que é uma boa aposta que seu time tá fazendo. Assim como o Cedric Van Pen, center da Georgia. Não é um baita center, não é um baita atleta, mas é um bom jogador. Eu acho que é um cara que vale a aposta, acho que é um cara que vale você dar uma oportunidade pra ele, né? Porque assim, como o Ravon falou muito nessa classe, foi um cara que fez por merecer uma vaga na NFL. Pelo menos uma oportunidade. E essa classe tá cheio desses caras. Drake Nugent, que é center de Michigan, tá valendo isso. Blake Fisher de Notre Dame, eu acho que é uma aposta interessante, é uma versão piorada do Joe Alt. Então, assim... Eu acho que ele é uma versão piorada do Tyler Guyton, que é o que a gente não falou ainda. Mas eu acho que é isso, porque ele não é tão atlético. Talvez ele seja até melhor tecnicamente que o Tyler Guyton, tá? É que eu vejo mais força de jogo no Tyler Guyton de Oklahoma do que eu vejo no Blake Fisher. Tem Blake o Jordan Fisher... Morgan, que é uma aposta de muita gente de Arizona. Não sou tão fã do jogo dele. Sabe, olha, vamos lá. Vou falar do Jordan Morgan. Pra mim, o Jordan Morgan foi o seguinte... Eu acho que também é um cara que tecnicamente é bom. Sim. Só que a gente falou isso em alguns grupos aqui, e às vezes eu não vi um perfil atlético de NFL. Eu acho que ele não é atleta pra jogar de offensive tackle, e eu acho que ele não tem força de jogo pra jogar no interior. Então eu fiquei... Por isso que estão jogando ele pra lá e pra cá. Exato. Tem uns caras que jogam... tem uns caras que você joga pra lá e pra cá, e eu vou falar... E aí a gente falou, o Barton, pra dentro. Faltando, pra fora. E com todo respeito, a gente... Não é porque a gente jogou, não, mas é quando a gente... Quem tá no futebol americano sabe, pô, a posição que você jogou é que você mais estudou, e é óbvio. E dá pra você entender o que tá acontecendo. Sim. Com o Morgan, é isso, gente. Eu assistia, eu falei, não dá pra esse cara ser teco. Mas eu acho que se jogar pra dentro, ferrou pro cara, pô. Não vai. Não vai dar certo. Porque, e mais uma vez, gente, é uma questão física, pô. Massa move massa. Se tu botar um cara do tamanho dele, dentro da linha, o cara entendeu o que ele tem que fazer, pô, é um jogador de bola. Um outro cara, que assim... E esse eu acho que alguma... E assim, talvez seja um hot take aqui. Alguma franquia vai se apaixonar por Christian Hayes, de UConn. Alguma franquia vai se apaixonar por esse cara, porque ele é dog, finisher, briga, tira capacete, joga o cara no chão, você joga em cima do cara. Essa aí é o cara que a gente vê o Raiders pegando. Exato. Dog. Vai jogar no interior da linha, é forte. Só jogou de right guard a carreira inteira. Eu acho que ele é guard, eu acho que ele não consegue fazer mais nada. E eu não sei se ele joga na esquerda, porque eu também nunca vi. Então é isso. Tem limitações. Não é um grande atleta, mas tem força de jogo, tem essa... É o tipo do cara que o Barandas ia vir aqui elogiar. Sim. É isso. Cara, quando você olha... por exemplo, eu vi tape de jogo dele e depois eu vi que ele foi pro Senior Bowl. Aí eu falei, deixa eu ver ele no Senior Bowl. No Senior Bowl ele jogou um pouco na esquerda, mas é claro, é foda, porque tipo, é drill muito limitado, é 1 contra 1. O jogo mesmo, o Senior Bowl, não é uma referência pra muita coisa. Até os treinos da semana, eu falo pra vocês, os treinos valem muito mais que o Senior Bowl em si. E, cara, eu gostei muito do Christian Hayes. É um cara que ele tem uma velocidade pro segundo nível interessante, é um cara que tem um tamanho legal, sabe usar essa força de jogo a favor dele, mas é aquilo. Talvez ele só possa jogar de guard na NFL. Isso pode ser um problema. Eu gosto mais do Cooper Beebe do que do Haynes. Cooper Beebe é um nome legal. Eu gosto do Beebe. Porque também tem força de jogo, acho ele mais técnico do que o Haynes. É um cara de interior. Jogou em todas as posições da linha ofensiva, jogou de tackle, só não jogou de center, se eu não tô enganado. É isso, jogou todas as posições, só não jogou de center. Mas é um cara, é guard. Mas assim, vai ser um bom guard. Guard, técnico, força de jogo, consegue criar a jarda, o que a gente falou que sentiu falta do... Nem lembro com quem foi. Foi com o menino de West Virginia. É um cara que cria jarda no drive block. Um cara que cria jarda no drive block. Então é um cara que eu acho que no segundo dia vai acabar saindo. Tem um nome que a gente não falou,
que eu tô bem dividido. Porque esse cara, ele tem potencial de primeira rodada. Mas quanto mais eu vejo, mais eu dividido eu fico com o Amarius Mims. Tava faltando, né? O Amarius Mims. O Amarius Mims é bom de bola. Vem de um programa bom. Só que eu não sei se ele talvez saia na primeira rodada porque... Pelo perfil, pelo pedigree. Alex Leatherwood. Por OT ser uma posição que tem esse valor maior que o interior da linha ofensiva. Tipo assim, a galera perguntou pra mim, você vê muitos OLs da primeira rodada? Eu falo, por potencial, não. Mas por necessidade da NFL, o Jackson Powers-Johnson deve sair na primeira rodada, o Joe Alt, Fachano, o Faltano, o Latan, o próprio Barton pode sair na primeira rodada. Por necessidade. Entendeu? A linha ofensiva é uma posição que se muda muito na NFL. Eu acho que o Amarius Mims vai sair na primeira rodada. Eu acho que vai sair na primeira rodada. Sim. Eu comparei ele com o Leatherwood por causa do pedigree, mas eu acho o que eu consegui assistir dele foi melhor do que o Leatherwood. Sim, tá? Sim, não. Ele não é um jogador ruim. Só que ele é um jogador que ele tá muito alto e eu não tenho essa mesma confiança que a galera tem com ele tá tão alto. O cara se o Mims sair na segunda rodada, pra mim tá legal. Sabe? Vai estar bem pago. É a necessidade do valor que vai jogar ele pra cima mesmo. Por exemplo, ele vai ser um reach se ele sai antes do top 20. Aí é reach. Depois do top 20, onde ele sai, tá bom. Porque o lance do Mims... Primeiro que ele desde cedo também vem muito recrutado. Igual eu falei do Latan, né? Ele é igual... Mesmo perfil do Latan. Sai 5 estrelas. Ele era top 15 do país. Tá em Georgia. E ficou em Georgia, porque tem uns caras que vão tentar transferir, igual a gente falou do menino de BYU, que foi pra Oregon, era de Oregon, foi pra BYU, porque não conseguiu jogar. O Mims ficou lá, esperou, entrou nos playoffs de 2022, jogou como titular, foi campeão. Só que aí esse ano ele machucou, e aí teve pouco jogo pra eu ver. Eu pego lá os jogos pra eu ver, eu tinha que ver os jogos que ele tava. Sim. E eu não vou falar pra você que ele foi mal nos jogos, mas ele não me chamou atenção nos jogos. Exato. Ele, por exemplo, a gente tava falando do Zach Fraser, como o Zach Fraser tem uma base muito boa. A base do Mims, eu acho ela muito estranha, ela é muito aberta. É uma base, assim, quando a gente fala de base, a gente fala do posicionamento das pernas. Claro, cada um é cada um. Existe um conceito de como você deve fazer, mas uma coisa que eu sempre escutei e eu vejo cada vez mais você tem que estar confortável e pronto pra fazer uma jogada. Sim. Então, se essa é a forma que ele ficar confortável, tudo bem. Mas eu sinto que muitas vezes, ele, principalmente no pass set dele, ele tem uma base muito aberta. Então, tipo, ele fica com pouco espaço pra dar um first step contra um cara muito rápido. E se for um cara muito forte que rushar no meio do peito dele, ele não vai conseguir se ajustar pra colocar a mão rápido. Porque ele é o cara que uma vez que ele colocar a mão, acabou. Você não vai conseguir sair, porque ele é muito forte. Entendeu? Só que ele tem que colocar a mão. E é o problema, por exemplo, do Barton. O Barton tem mãos excelentes, mas ele não vai colocar a mão nos caras. Só pra explicar a base de jogo, e aí é biomecânica, assim. Exato. Quem agacha vai saber. Quando você tá com a base muito estreita, você tem menos equilíbrio, né? Você tá com os pés muito próximos um do outro, então você tá mais suscetível a sair do seu eixo. Ao mesmo tempo, você tem a maior amplitude, aí desculpa, quem tá no YouTube vai ver, vai entender um pouco melhor, mas você tem a maior amplitude das suas flexões. Você tem flexão de tornozelo, flexão de joelho, flexão de quadril ao extremo. Quando você tá com a base muito aberta, você vai ter um grande controle do seu eixo, porque você tá super estabilizado, só que você vai ter quase nenhuma geração de força a partir de extensão dos seus membros inferiores, porque suas pernas vão estar abertas, pô. Exato. Tu não tem flexão de joelho, você não tem flexão. E por mais que você seja muito forte em cima, você tem que usar a força da perna. Isso aí eu falava, o que eu mais falava... Entendeu? Quando eu treinava linha ofensiva, eu falava, irmão, você pode ser o Hulk, você não vai bloquear ninguém com o braço. Exato. Eu acho que o braço, por exemplo... O trabalho de treinamento de linha ofensiva, e aí eu sempre, quando eu ia treinar linha ofensiva, eu era from the ground up, era de baixo até chegar... O punch, ele é um trabalho que vem dos membros inferiores. E é por isso que eu falo tanto sobre a coordenação dos membros inferiores com os membros superiores. Porque se você não tiver transferência de força das pernas para os seus braços são fracos. Eu não quero saber se tu é o Hulk. É isso. É isso. E assim, tipo,
O Amarius Mims, eu acho que ele é um cara que ele vai ser na primeira rodada, porque ele tem um potencial. Mais uma vez, é um cara que também tem um potencial atlético pra ser melhor. Talvez ele perca um pouco de espaço por conta da lesão e tudo mais. Mas, assim, se eu tivesse uma escolha de primeira rodada e eu precisasse de um jogador de linha ofensiva, eu daria uma olhada na board antes de cravar o Amarius Mims, sabe? De repente, eu poderia ir com, às vezes, um jogador de interior. Eu poderia ir para um BPA, pegar um cara mais tarde, porque é uma classe que tem profundidade. Sim. E eu não sei, eu gosto. Assim, só que, por exemplo, eu não sei se eu gostaria no Dolphins, sabe? Gosta no time dos outros Deixa é sempre eu testar um sinal, lá. né? Vai testar Gosta pra lá. no time dos outros é sempre Entendeu? um sinal do que você tá falando. Exato. Tá certo. Por exemplo, se tiver Latam, Mims, faltando, eu quero Latam. Não quero conversa, entendeu? Aí eu vou pensar. Eu penso. Eu tenho lá, tenho faltando, pra mim é isso. Eles estão num patamar semelhante, Sim. jogadores diferentes. Então, É que eu não sei porque, pra mim, e aí a gente vai falar muito da situação. Eu acho que tem times que têm OLs boas, que estão, eu não digo dispostos, mas podem errar, e tem times que não podem errar. Miami não pode errar em linha ofensiva. Então, se Miami precisar de, preciso de uma certeza, porque o draft não é uma certeza, não é uma ciência. Só que, assim, mas eu probabilidade. Mas eu probabilidade. preciso acertar. Se Miami for com a mentalidade eu preciso acertar, o Latam tá muito alto na board dos Dolphins. Não, e é muito jogador. O Latam é um cara que é primeira rodada. Sim. O Faltano é um cara que é primeira rodada. Aí eu tô falando pra mim, posso falar pelo Neto, tô falando pra mim. Pra mim São dois caras que é primeira rodada, tá? Primeira rodada, de talento de primeira rodada. É isso, acho que a gente fez um resumão aí. Um belo Achei que ficou bom. Achei que ficou bom o Guilherme tá com a gente. Pô, 30, foi o quê? 35 minutos? 31, Que pô. gabaritaço. Esqueça. Mas, ó, aproveitando, galera, e eu faço essa promessa pra vocês. Eu vou tentar fazer uma avaliação mais detalhada individualmente de alguns nomes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui. Você que tá vendo no YouTube e no Spotify, deixa nos comentários. Jogadores que a gente não falou ou que a gente não especificou tanto. Joga, que eu vou tentar trazer uma análise mais individual desses caras. Por ser uma posição que eu e o Rafão a gente jogou e a gente passou muito, talvez a gente tenha usado alguns termos que a galera não entende. A gente pegou muito do que vocês falaram do EP do Brian e a gente quer sempre trazer uma comunicação que vocês entendam. Sim. A gente não quer que vocês fiquem 30 minutos tentando adivinhar o que a gente tá falando. Então, esse comentário foi super importante, eu até respondi, eu não vou lembrar o nome. Mas é um esforço que eu sempre faço. Tanto que eu falo, quem ouve Zona FA e ouve qualquer outro programa vai ver a diferença. Porque eu não falo footwork, eu tô falando dos trabalhos dos pés. Eu vou falar do timing do punch porque me falta a tradução, mas eu tô falando do trabalho de mãos, eu tô falando do encaixe do bloqueio, eu tô tentando usar termos em português. Mas tem o que o Ornelas falou. A gente estudou em inglês, porque é o que a gente tem de material. Então vai passar uma coisa ou outra e aí usa a aba de comentários, a gente tá aqui pra explicar. Agora, a minha explicação de base foi 100% educação física. Pô, foi educação física purinha, Não, mas é o que eu falo, pô. A gente usa esses termos realmente porque a gente, cara, é uma posição que a gente domina. Por exemplo, se por um lado DBs, eu assumo que é a posição que eu sou pior pra avaliar, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sim. OL é onde eu fico mais solto pra falar mais. Sim. E nessa a gente pode acabar usando termos que a galera às vezes fica um pouco confusa. Então deixa nos comentários se de repente ficou alguma dúvida, se faltou a gente se especificar em alguém, se alguém que a gente não falou que vocês, estão de olho. A gente tem aí mais 20 dias não, mais 15 dias até o draft. 2 semanas. Dá pra gente falar mais um pouquinho aí, tentar especificar mais alguns caras. Eu ia até falar, a gente tem que fazer um mock, muito provavelmente aqui, que a gente não fez o nosso, a gente fez uma análise, a gente tem que fazer o nosso. E aí eu já lembrei também que tá faltando o programa que a gente gravou running backs. A linha ofensiva vai sair antes, mas a gente gravou running backs e tight ends. Nesse momento tá faltando a gente gravar defensive tackles e linebackers, que eu chamei o Betinho pra fazer com a gente, e que joga de linebacker e joga de edge lá na Rio Football. Sabe Flamengo, muito. né? Agora é Flamengo. Não, ele não vai jogar. Ele ia pro Vasco, foi anunciado no Vasco, mas acho que ele não vai jogar. Porque é duro. Quem começa a trabalhar com a NFL sabe. Final de semana trabalhando, duro. Irmão. Pra continuar na FBR é duro. Foi assim que eu parei, por exemplo. Eu pago esse preço até hoje, família. É complicado. Mas aí é isso. Ele vai vir falar de defensive tackles e linebackers. E aí tem um mock que a gente tem que fazer se
rolar, a gente pode fazer um episódio Sleepers. E Caramba. aí, assim, não precisa falar de um zilhão de nomes. A gente traz um por posição. Um meu e um seu por posição. Eu gosto. E vai embora. Gosto. É isso? Acho bem legal. Então vamos nos despedir? Tá bom aqui, tá entregue. Tá bom. Sempre um prazer, Matheus Ornelas. Sempre um prazer, Rafão. Galera, mais uma vez, muito obrigado para quem acompanha esse programa. Draft Season é muito legal. A gente sabe que tem muita coisa ainda que vai rolar, muito programa aqui, muita gente falando em vários lugares também. Então a gente sempre recomenda o trabalho da galera que faz um trampo muito bom. E a gente chama. E Quando a a gente gente chama. gosta, a gente chama pra cá. É isso, né? Então, acompanhem todos. Se faltou algum que vocês ainda não assistiram, vão assistir. Né? A gente teve um combão, um running backs e tight ends que vai sair até depois desse, mas então já deixa a notificação ligada que é muito ficou muito legal, ficou muito maneiro. 2 posições que ninguém tem certeza de nada, né? E falamos o nome pra caramba. Eu nem sei se... Eu acho que provavelmente vão ouvir de uns caras que vocês não tinham ouvido, Exato. porque a gente falou de muita gente. E assim, é muito legal falar de draft, né? A gente se diverte, a gente trabalha. E é isso, muito bom. A gente tá indo pra mais uma temporada, né? O Rafão falou que desde Bora. 2014 ele tá aí falando e eu me sinto honrado de hoje a gente poder estar batendo essa resenha toda vez. É isso. Bom demais. Meus amigos, voltamos em breve, tá? Com mais um episódio. Tem running backs e tight ends. Aí semana que vem vai ter linebackers e defensive tackles. Vai ter mock. E vamos tentar fazer esse programa de sleepers também pra ter aqueles nomezinhos pra galera ficar ligada. Eu tô no final, mas eu vou falar. Tem a primeira rodada lá no canal da NFL Brasil. E eu já falei com o Felipe e vou fazer o segundo dia com eles lá no On The Clock também, ao vivo. Nice. Então... Vamos ficar ligado. O Ornelas provavelmente vai estar em algum lugar também. Quando você souber, você fala aqui pro pessoal. Pra quem for de São Paulo, galera, no dia 1 vai ter um evento aqui em São Paulo. Verdade. Né, com uma galera criadora de conteúdo, né? Com a SP Tours, né? Inclusive, pra quem quiser, se inscreve. As vagas são limitadas, mas vai ser bem da hora. E, cara, dia 2 vai ter coisa, né? Talvez eu vá no The Playoffs de novo, mas a gente vai avisar vocês. Pode ficar tranquilo. Isso. Tá entregue, meus amigos. Meu nome é Rafão Martins. Volto em breve. Aquele abraço. Eu fui.